No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a raça de cachorro Chihuahua, o famoso primo do Pinscher que muita gente confunde. Então acompanha todas as informações sobre o Chihuahua com a gente para você nunca mais confundir. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e nesse vídeo, e como todos os outros que nossa equipe faz sobre raças de cães e gatos, a gente vai organizar ele em tópicos. Primeiro tópico, a gente vai abordar a origem da raça, vocês vão entender a origem e o surgimento do Chihuahua. O segundo tópico é sobre a classificação da raça, então nós vamos te passar a classificação oficial dela. O terceiro é a personalidade e as características físicas, e nesse tópico vocês vão saber como é o temperamento e o comportamento do Chihuahua e quais as principais características físicas dele. E o quarto tópico e o mais importante são os cuidados com a raça e a predisposição a doenças. E nesse tópico a gente vai abordar os cuidados principais que você tem que ter com a raça para evitar doenças e outros problemas, e também a predisposição que a raça pode ter a desenvolver certos tipos de doenças, já que a gente sabe que quase todas as raças têm predisposição a algum tipo de patologia específica. E como vocês viram, organizando o vídeo assim fica bem melhor o entendimento. Por esse motivo, eu e o Lucas, que é o nosso editor aqui dos vídeos, a gente pede que você se inscreva no nosso canal e não perde nada de conteúdo valioso que a gente posta aqui. E todos os conteúdos são voltados para você dar uma vida melhor para o seu animal e também para a sua família, já que cuidando do seu pet você cuida da família toda, pois várias e várias doenças são comuns entre nós humanos e os pets. Então vamos lá, passando para o primeiro tópico, que é a origem da raça. O Chihuahua é de origem mexicana e leva o nome do maior estado da República do México, ou seja, seu nome é homenagem ao estado em que surgiram os primeiros exemplares da raça. Mas apesar de ter origem nesse país, acreditam-se também que a China e os Estados Unidos tiveram um papel importante no surgimento do Chihuahua. E a teoria mais popular é que os Chihuahuas descendiam de um cão chamado Texiche, que é um cão de companhia que foi favorecido pela antiga civilização tolteca do México e foram capturados e domesticados por esses nativos. E tudo isso que eu falei, pessoal, não é inventado ou tirado da minha cabeça, não. É comprovado através de representações desse cão toy, que é o Toxiche, que viveu em Tula, uma cidade do México. E nessa foto que o Lucas está mostrando para vocês, a gente tem uma dessas representações, que inclusive está no Museu Nacional de Antropologia da cidade do México. Então olha só, quando você for para o México, já tem um programa para você fazer. E essas estátuas eram usadas como decorações arquitetônicas da cidade e são bem similares aos chihuahuas nos dias atuais. E os toltecas que a gente falou foram um povo pré-colombiano mesoamericano que dominaram grande parte do México Central entre os séculos 10 e 12, representando os anos de 900 a 1100 mais ou menos depois de Cristo. E só por essa informação já deu para perceber que a origem da raça é bem antiga. E o Chihuahua é amplamente considerado como a menor raça de cão que tem pedigree do mundo. Por esse motivo eu te convido a ver um vídeo que a gente fez aqui, que são as 10 menores raças de cachorro do mundo, para você conhecer os nanicos caninos do mundo animal. Mas já dando um spoiler, o número 1 é o Chihuahua. Agora que nós sabemos um pouco sobre a origem da raça, que é mexicana, eu vou passar sobre a classificação dela, e eles são pertencentes ao grupo 9 de acordo com a Federação Cinológica Internacional, que tem a sigla de FCI, sendo classificados assim como animais de companhia e pet toys. E os cães de porte mini também são conhecidos pela terminação toy, como a gente falou. Isso atrai muitos tutores, já que muitas vezes a gente está em busca de um cachorrinho pequenininho e que não precise de muito espaço, mas a gente tem que entender que pelo porte menor que o normal, eles são mais frágeis e precisam de alguns cuidados para se manterem saudáveis
saudáveis. E é isso que a gente vai falar também mais adiante. E nesse grupo 9, eles são classificados em uma seção própria, que é a seção 6. E essa seção é chamada de Chihuahuenho. Pronto, já pode parar o vídeo, já gastei todo o meu espanhol, tô indo embora. Mas fica aí, pessoal, Chihuahuenho, que é a seção na qual o Chihuahua está inserido. E o link do FCI eu vou deixar aqui embaixo, lá você encontra informações sobre todas as raças. Agora vamos falar sobre a personalidade e as características físicas da raça. E existem duas variedades distintas delas. O Chihuahua de pelo curto, que é o mais comum e muitas vezes é o confundido com Pinscher, e o Chihuahua de pelo comprido, levemente ondulado. Alguns criadores defendem que estes segundos são resultados de cruzamento entre Chihuahua, Yorkshire e Papillons. E agora também eu quero a sua opinião. Qual você acha mais bonito? O Chihuahua de pelo curto ou de pelo longo? Comenta aqui embaixo para a gente saber a sua opinião. E cada uma dessas variações tem o próprio temperamento distinto. O temperamento deles pode variar de forma drástica, com alguns sendo particularmente mais difíceis de treinar. Mas uma coisa é importante a gente falar: os Chihuahuas podem se tornar muito dedicados a uma pessoa. A nota de apego ao dono que a gente dá para essa raça é de 5 em 5, ou seja, nota máxima. E as cores mais vistas da raça são o fulvo, que é uma cor meio avermelhada, o dourado e dourado com branco. Mas outras colorações também são aceitas oficialmente. A raça tem um corpo compacto, um crânio em formato de maçã, cauda longa que pode ser curva e formar um formato de semicírculo. O comprimento do corpo é um pouco maior que sua altura até a cernelha, ou seja, ele é mais longo que alto. E para quem não sabe, a altura até a cernelha, essa foto mostra a distância do solo até esse ponto vermelho. E olha só, pessoal, como é que o Lucas é bonzinho com a gente. Toda vez que a gente não sabe, ele mostra uma imagem que esclarece tudo pra gente. E o corpo dele é um pouco quadrado, especialmente nos machos. Nas fêmeas, devido à reprodução, um corpo um pouco mais longo é permitido. E em relação ao temperamento, eles são confiantes, alertas, vivazes, amigáveis, têm um temperamento estável e têm um jeito atrevido e ao mesmo tempo brincalhão. E isso faz com que a gente goste muito dessa raça e principalmente os filhotinhos dela. Ele costuma se dar bem com as pessoas e outros animais e pode ser reservado com estranhos. E quando com medo, ele pode atacar por insegurança. Por isso a gente deve ficar atento aos sinais que eles transmitem pra gente. Sabe aquela foto 50% medo, 50% tremedeira? Pois é, o Chihuahua é desse jeito. E se engana quem acha que por seu pequeno porte ele é do tipo medroso. Ao contrário disso, o Chihuahua tende a ser destemido e cheio de coragem, se mostrando valente até para os pets que têm muito mais tamanho que ele. Então, se você tem um Chihuahua, segura ele quando ele encontrar um Pitbull. E a expectativa média de vida é de 14 a 18 anos. A média de peso é de 3 kg e a média de altura é de 15 a 20 centímetros. Em relação à energia e obediência, a nota que a gente dá é de 3 em 5. Em relação à inteligência, tendência a latir e amizade com crianças e outros animais, a nota é de 4 em 5. E a última nota é sobre território. Isso aqui tá parecendo prova, né, gente? Tá, é nota pra lá, nota pra cá, mas essa é a última. E em relação a território, eles não são muito territorialistas. A nota que a gente dá é de 2 em 5. Agora vamos pro quarto tópico, que é o mais importante do vídeo, que são os cuidados com a raça e as predisposições a doenças. E os cães da raça Chihuahua são braquicefálicos e têm como característica física uma face plana e um nariz curto devido à forma plana e larga do seu crânio. E esses atributos anatômicos podem causar alguns problemas de saúde, como problemas de pele, olhos e respiração. E além disso, pouca capacidade para tolerar calor. E para todas essas raças braquicefálicas, não só o Chihuahua, a gente
recomendo que você escolha um cão com características físicas não exageradas. Compre de um criador responsável e procure sempre o aconselhamento do veterinário, já que esses cães são muito mais sensíveis que os outros. E outra raça braquicefálica que a gente já fez vídeo aqui no canal é o Shih Tzu. E para você conhecer mais sobre essa maravilhosa raça, a gente vai deixar o card aqui. Acesse o vídeo, ficou muito bom. E devido ao tamanho e corpo frágil, é importante assegurar que as crianças aprendam a lidar com esses cães adequadamente. E é preciso cuidado nas brincadeiras, pois por seu tamanho reduzido ele pode se machucar com facilidade. Inclusive, se uma criança estiver carregando ele cair do colo da criança, pode chegar até ter fratura das patas, do crânio, hérnia diafragmática e várias outras alterações. Outro lado bom do Chihuahua é que ele precisa de pouco exercício físico, mas não é para deixar ele sedentário. O que eu quis dizer com isso é em relação à comparação de necessidade física do Chihuahua com outras raças. A raça também é predisposta a ter problemas cardíacos que merecem atenção, além de problemas oculares como o glaucoma. A luxação de patela e a hidrocefalia também podem acometer essa raça. E a hidrocefalia, para quem não conhece, é o aumento de volume nítido da cabeça pelo acúmulo de líquido, como mostrado nessa foto. Eles são muito sensíveis ao frio, sendo preciso ter cuidado redobrado no inverno. E quando muito nervosos ou estressados, eles podem tremer e passar até mal. Por isso é bom evitar que o Chihuahua fique em situações desconfortáveis. E a gente falou da sensibilidade da raça no inverno, e eu vou deixar um card aqui que é sobre cachorro e gato mancando no frio. Isso é mito ou é verdade? Para você conhecer mais sobre a artrite e artrose nos cães e gatos. E como o Chihuahua é um cão bem pequeno e puramente de companhia, geralmente eles não precisam de adestramento. Eles costumam aprender rapidamente tarefas como o local onde fazer as necessidades, seu nome e comandos básicos, o que facilita o dia a dia seu e o dia a dia dele. E socializar o seu Chihuahua filhote é muito importante, assim como acostumá-lo com questões rotineiras, como barulhos e situações variadas, como receber visitas e passear na rua. E uma dica que a gente dá é você evitar proteger ele em excesso e mimar muito, porque isso pode gerar problemas comportamentais. Mas não é só com o Chihuahua, é toda e qualquer raça, até os vira-latas. E além de todos esses problemas, eles podem ter com as lágrimas, que podem machucar e ferir o local onde elas estão localizadas. Por isso que a gente indica limpeza frequente com produtos adequados para amenizar esse problema e reduzir possíveis incômodos. E a gente nota isso principalmente naqueles chihuahuas que possuem o pelo mais claro. Os dentes deles também podem acumular bastante placa bacteriana, que é o famoso tártaro. E isso resulta em mau hálito e problemas até mais graves. Por esse motivo, nós indicamos escovação dentária diária. É o método mais eficaz para economizar, já que você não vai precisar levar seu animal para limpeza de tártaro, e é o método mais eficaz também para gerar saúde e longevidade oral. Vocês viram então que essa raça é muito antiga e tem origem no México. Possui várias particularidades e individualidades e é um cão excelente para você ter em casa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e esclarecido várias e várias dúvidas, e você que procura um cachorro para você adotar ou comprar, saiba que o Chihuahua é um ótimo companheiro para sua vida. Forte abraço para todo mundo e tchau, até o próximo vídeo.